se o seu trabalho virasse, de repente, uma sentença de morte? Histórias reais mostram que o perigo pode estar onde menos se espera. Número 1. Inferno em Mapleton. A tragédia de Stephen Dirk. No dia 2 de junho de 2022, o que deveria ser só mais um dia comum de expediente, se transformou em um verdadeiro pesadelo. Stephen Dirk, um pai de família de 39 anos, estava apenas no seu 9º dia de trabalho na fundição da Caterpillar, localizada em Mapleton, no estado de Illinois, Estados Unidos. Era o começo de uma nova fase. Ele tinha aceitado esse emprego com a esperança de garantir um futuro melhor para sua companheira Jessica Sutter e suas 3 filhas pequenas, de 4, 5 e 12 anos. Mas, ao fim do expediente, Stephen já não estava mais vivo. Não apenas morreu, ele foi praticamente apagado da existência. Stephen era mais do que um funcionário. Era um homem dedicado à família, que morava com seus entes queridos em Peoria. Sua decisão de trabalhar na Caterpillar era movida por amor e responsabilidade. No entanto, o que ele encontrou foi o pior dos destinos. A fundição da Caterpillar era uma potência industrial. Diariamente, derretia até 1.000 toneladas de ferro para produzir peças pesadas. Por trás dessa impressionante produção, havia riscos altíssimos. O forno da fundição operava a mais de 1.400 graus Celsius. Em um lugar assim, um deslize pode ser fatal. E foi. Pouco depois das 9h20 da manhã, Stephen recebeu uma tarefa aparentemente rotineira: coletar uma amostra de ferro líquido de um gigantesco cadinho. O problema? A área não tinha proteção, nada de corrimão, nenhum cinto de segurança e nenhuma margem para erro. Foi quando o pior aconteceu. Um deslize, um desequilíbrio. Em questão de segundos, Stephen caiu. Seu corpo ficou parcialmente dentro do cadinho fervente. A parte inferior foi instantaneamente incinerada. Em um piscar de olhos, ele deixou de existir. O caos tomou conta da fundição. A polícia do condado de Peoria e o legista foram chamados, mas já não havia quase nada a ser recuperado. Às 10h20 da manhã, o prédio inteiro foi evacuado. Após o resfriamento do ferro, a equipe forense retornou e encontrou apenas fragmentos de ossos. A causa da morte foi registrada como aniquilação térmica, um dos tipos mais brutais de falecimento registrados. O mais revoltante? Tudo isso era evitável. A OSHA, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos, concluiu, após investigar o caso, que a Caterpillar não havia implementado medidas básicas de segurança. Medidas simples que teriam evitado a morte de Stephen. A multa aplicada à empresa foi de apenas $145 mil, um valor irrisório diante de uma tragédia tão devastadora e de uma empresa com lucros bilionários. E o histórico era ainda mais sombrio. Apenas 6 meses antes, outro trabalhador, Scott Adams, também havia perdido a vida naquela mesma instalação. Vários funcionários já tinham feito reclamações sobre as condições de trabalho e os riscos, mas nada havia sido feito. Jessica Sutter, devastada, responsabilizou diretamente a Caterpillar. Acusou a empresa de não demonstrar empatia, nem prestar assistência à família. Segundo ela, não houve nenhum gesto de solidariedade, apenas silêncio. E no fim, ninguém foi responsabilizado criminalmente. A dor, porém, ficou. A dúvida também. Quantos mais precisarão morrer para que algo de fato mude? Número 2. Queda mortal em Boston. O último trabalho de Nicholas Marks. Era 23 de outubro de 2023. Um dia aparentemente normal no centro agitado de Boston. As pessoas se movimentavam em suas rotinas. O trânsito fluía, lojas abriam. Tudo como sempre. Mas no alto de um prédio de 32 andares, a rotina estava prestes a ser quebrada por uma tragédia. Nicholas J. Marks, de 40 anos, era limpador de janelas com mais de 20 anos de experiência. Conhecia cada risco do seu trabalho.
Ele era respeitado por colegas, cuidadoso e meticuloso. Naquele dia, ele estava prestes a iniciar mais uma tarefa comum, ao menos até a tragédia acontecer. Enquanto se posicionava para descer usando a cadeira suspensa de segurança, o cabo de ancoragem, sua linha de vida, se rompeu. Num piscar de olhos, Nicholas despencou. Ele caiu em direção à rua, batendo em uma mureta com tanta força que a estrutura foi danificada. Testemunhas assistiram impotentes ao acidente. Gritos, ligações para os serviços de emergência, mãos trêmulas segurando celulares. Era o caos. As autoridades chegaram rapidamente e isolaram a área com fitas amarelas. Restaram apenas destroços da cadeira, um sapato e um pedaço de plástico quebrado. Aqueles objetos contavam a história do fim abrupto de uma vida. Mas não era apenas um acidente. Era um alerta gritante. A investigação feita pela OSHA revelou que a empresa contratante Sky Safety Incorporated havia falhado gravemente. O equipamento de segurança usado por Nicholas não havia sido devidamente inspecionado. As cordas estavam desgastadas e os funcionários não tinham sido treinados para identificar esse tipo de risco. A multa foi de $447 mil, aplicada por violações reincidentes e intencionais às normas de segurança. Segundo a OSHA, a morte de Nicholas poderia ter sido evitada, mas a empresa negou qualquer responsabilidade, alegando ter comprado novos equipamentos e fornecido treinamento. Disseram ainda que um objeto metálico não identificado teria cortado a corda, uma suposta fatalidade inevitável. A investigação não encontrou nenhuma prova que sustentasse essa versão. Nicholas deixou para trás 2 filhos pequenos e uma legião de colegas abalados. Pessoas que agora questionam sua própria segurança e o valor que suas vidas têm para as empresas que os contratam. Aquilo não foi um acidente raro, foi um resultado direto da negligência. E em um mundo onde cortar custos com segurança se tornou prática comum, essa história é um lembrete de que cada corda desgastada, cada protocolo ignorado pode custar vidas. Ninguém deveria trabalhar sem saber se voltará para casa. Número 3. Tragédia em Sydney. O destino brutal de Samuela Wakayawa. Era início de setembro de 2019 e Samuela Kira Wakayawa estava determinado a recomeçar. Aos 40 anos, ex-professor nascido em Fiji, ele buscava uma nova vida na Austrália. Tinha deixado para trás um casamento desfeito, o luto pela morte do pai e uma série de dificuldades. Mesmo com esse histórico doloroso, carregava esperança no olhar e força de vontade para seguir em frente. Ele conseguiu emprego na Aum Arbor Tree Services, uma empresa especializada em manejo de árvores, localizada em Sydney. A nova vida parecia promissora. Samuela compartilhava fotos em pontos icônicos da cidade, como a Ópera de Sydney e a Ponte da Bahia, mostrando para amigos e familiares em Fiji que estava bem. Sempre com um sorriso no rosto, mesmo enfrentando desafios, ele demonstrava estar determinado a dar certo. No dia 7 de setembro de 2019, um sábado, Samuela foi designado para um serviço na escola Cromer, no bairro de Linfield. Estava acompanhado de 2 colegas de trabalho. A tarefa era alimentar galhos em uma trituradora de madeira, uma máquina extremamente perigosa, projetada para ser alimentada apenas com um carregador mecânico, nunca com as mãos. A própria máquina exibia um aviso claro: perigo, não alimente manualmente, risco de lesões graves ou morte. Mas esses avisos foram ignorados. Em determinado momento, os 2 colegas se afastaram para mover um carro. Samuela ficou sozinho, alimentando a trituradora com galhos manualmente, sem perceber o quão perto estava da tragédia. Então, aconteceu o inimaginável. Num instante, Samuela foi puxado para dentro da máquina. O equipamento, brutal e impiedoso, não parou. Seu corpo foi engolido pela entrada da trituradora, levado diretamente para o tambor giratório interno. Não houve tempo para gritos,
nem reação. Quando os colegas retornaram, já era tarde demais. O sangue espalhado pela máquina deixou claro o horror do que havia acontecido. Em choque, eles ligaram para os serviços de emergência, quase sem conseguir falar. A Safe Work New South Wales iniciou uma investigação imediata, e o que veio à tona foi revoltante. A empresa havia ignorado protocolos básicos de segurança. A máquina jamais deveria ser alimentada manualmente, algo que estava explícito em seus manuais e avisos visuais. Nenhuma avaliação de risco adequada havia sido feita. Samuela não recebeu o treinamento correto. Para piorar, a trituradora já apresentava defeitos antes mesmo daquele dia. Ainda assim, a AUM Arbor Tree Services permitiu que ela fosse usada. O tribunal considerou que a negligência da empresa era inegável. A morte de Samuela era perfeitamente previsível. Os riscos eram conhecidos. As soluções eram simples. Mas a empresa preferiu ignorar tudo isso. Inicialmente, a AUM Arbor foi multada em 3 milhões de dólares australianos. Com a confissão de culpa, o valor foi reduzido para 2 milhões e 250 mil. Nenhuma quantia de dinheiro, no entanto, poderia trazer Samuela de volta. Sophie Kotsur, ministra do Trabalho, Saúde e Segurança de New South Wales, classificou o ocorrido como uma tragédia totalmente evitável. Ela reforçou que nenhum trabalhador deveria temer pela própria vida ao exercer sua função. Regras de segurança existem por um motivo. Um único deslize, um único aviso ignorado, pode ser o que separa a vida da morte. A família e os amigos de Samuela ficaram com o luto e a dor de uma perda brutal. Ele era humilde, trabalhador e tinha sempre uma palavra de bom humor para quem estivesse por perto. Fez uma jornada de milhares de quilômetros em busca de um recomeço e encontrou a morte em uma máquina que jamais deveria ter sido usada daquela maneira. Tudo por causa de um atalho. Tudo porque alguém achou que seguir regras era opcional. Número 4. Doçura Fatal. O mergulho mortal de Natalia Nemitz. Natalia Nemitz jamais poderia imaginar o que a esperava naquele dia. Era 20 de outubro de 2017 e tudo parecia normal na fábrica de doces Slaviana, localizada em Stary Oskol, Rússia. Aos 36 anos, ela era uma trabalhadora dedicada, mãe solo de Ivan, seu filho de 10 anos, e vivia na região de Belgorod Oblast. Trabalhava duro, por longas horas, para garantir uma vida melhor ao menino. Como muitas pessoas da região, ela dependia do emprego na fábrica para sobreviver. O local produzia doces e caramelos em larga escala, utilizando maquinário pesado e fornos industriais com temperaturas perigosíssimas. Essas máquinas eram indispensáveis para a produção, mas podiam ser fatais caso os protocolos de segurança não fossem seguidos à risca. Naquela manhã, Natalia foi escalada para fazer a limpeza de um dos grandes misturadores de caramelo, uma tarefa que, provavelmente, ela já havia executado várias vezes. Mas algo, naquele dia, deu terrivelmente errado. Ninguém viu o momento exato em que tudo aconteceu. Talvez ela tenha escorregado no chão úmido e grudento da fábrica. Talvez os vapores quentes a tenham deixado tonta. Talvez tenha perdido o equilíbrio por apenas um segundo. O fato é que ela caiu dentro do misturador e, pouco depois, a máquina foi ligada. O caramelo fervente engoliu seu corpo quase que imediatamente. A temperatura, muito superior ao ponto de ebulição da água, causaria uma dor inimaginável. Mas é provável que ela tenha perdido a consciência nos primeiros segundos devido ao calor extremo. Em seguida, as lâminas giratórias do equipamento responsáveis por misturar o caramelo começaram a rodar. Quando seus colegas notaram sua ausência, já era tarde. Começaram a procurá-la, chamando seu nome, até que viram algo emergindo do caldeirão: suas pernas. O restante do corpo já havia sido completamente envolvido pela mistura.
O pânico tomou conta da fábrica, mas não havia mais nada que pudessem fazer. Natalya estava morta. O mais chocante veio depois. A administração da fábrica tentou encobrir o acidente. Proibiu os funcionários de falar sobre o ocorrido. Quem quebrasse o silêncio seria demitido. Não houve comunicado oficial, nenhuma nota pública. A intenção era apagar o fato, como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade acabou vindo à tona. O jornal local Komsomolskaya Pravda descobriu os detalhes do acidente. Pouco depois, investigadores chegaram à fábrica e encontraram violações graves de segurança. Os funcionários não recebiam treinamento adequado. Normas de segurança eram frequentemente ignoradas. E o pior, aquela já era a terceira morte na mesma fábrica em menos de um ano. A morte de Natalya não foi apenas trágica, foi resultado direto da negligência. Naquela manhã, ela saiu de casa acreditando que voltaria para abraçar seu filho no fim do dia. Mas isso jamais aconteceu. Ivan ficou órfão, foi acolhido por uma tia, forçado a recomeçar a vida sem a presença da pessoa mais importante. Nenhuma justiça foi feita. Nenhuma pena compensaria a perda. O que restou foi uma lição terrível. Quando empresas ignoram os riscos e colocam a produção acima da vida, mães como Natalya morrem e filhos, como Ivan, pagam o preço mais alto. Número 5. Decisão fatal na Escócia. A última manobra de Robert MacArthur. Era 20 de janeiro de 2021. Um dia gelado nas regiões fronteiriças da Escócia. O vento cortava o ar e tornava ainda mais árdua qualquer tarefa ao ar livre. Mas, para Robert MacArthur, era só mais um dia comum de trabalho. Aos 32 anos, ele era um operador experiente, com 13 anos de carreira como eletricista de linhas aéreas. Colegas o viam como um profissional confiável, comprometido e direto ao ponto. Fora do trabalho, Robert era apaixonado por futebol. Torcedor fervoroso do Rangers, ele também era conhecido por seu senso de responsabilidade e dedicação à família. Naquele dia, sua missão era operar uma plataforma de trabalho móvel elevada, uma MEWP, nos arredores de Longford-Macos, ajudando a instalar uma nova linha de transmissão de energia. A MEWP era uma máquina potente, projetada para dar acesso a áreas difíceis em terrenos acidentados. Para manobrá-la com segurança, era preciso paciência, habilidade e, principalmente, respeito aos protocolos de segurança. O local onde Robert trabalhava era especialmente desafiador, inclinado, irregular, cheio de riscos naturais. Por isso, havia uma rota de acesso previamente aprovada e segura, traçada exatamente para evitar acidentes. Robert e sua equipe deveriam seguir esse caminho. Era a instrução. Mas, por razões que jamais serão completamente conhecidas, ele optou por pegar um atalho. Talvez quisesse economizar tempo. Talvez confiasse demais na própria experiência. Talvez já tivesse feito isso antes e achado que daria certo novamente. Mas, naquele dia, não deu. No início, tudo parecia sob controle. A plataforma descia lentamente por uma inclinação de cerca de 22 graus, apoiada em esteiras do tipo Caterpillar, que se agarravam ao solo congelado. Mas, à medida que a máquina avançava, o terreno ficou mais instável. Então, tudo desandou. A MEWP perdeu tração. Ao passar por uma trilha elevada de ovelhas, o peso da máquina se deslocou perigosamente. Robert, no comando, certamente sentiu o desequilíbrio imediato, aquela sensação no estômago de que algo terrível estava prestes a acontecer. A plataforma virou de lado. As esteiras, em vez de trancar, deslizaram como se fossem esquis sobre o gelo. A máquina começou a descer descontroladamente. Robert tentou retomar o controle, mas era tarde demais. A MEWP colidiu com uma elevação de grama compacta. O impacto fez a máquina tombar. E naquele momento, um detalhe foi crucial.
Robert não estava usando o cinto de segurança. Sem o cinto, ele foi lançado para fora da cabine. Caiu com força sobre o solo congelado, possivelmente inconsciente após o impacto. Mas antes que pudesse reagir, a plataforma virou completamente sobre ele. O peso esmagador da máquina foi fatal. Os socorristas chegaram ao local rapidamente, mas já não havia nada a ser feito. Os ferimentos eram devastadores demais. Uma investigação oficial foi aberta no Tribunal Sheriff de Jedburgh, conduzida pelo juiz Peter Patterson. O inquérito buscou entender os minutos finais da vida de Robert, e as conclusões foram claras e dolorosas. Se ele estivesse usando o cinto de segurança, teria permanecido dentro da cabine durante o tombamento. Poderia ter se machucado, mas muito provavelmente sobreviveria. Outro ponto igualmente trágico: se tivesse seguido a rota segura, aprovada pela empresa, o acidente sequer teria ocorrido. Para os amigos, colegas e familiares de Robert MacArthur, a dor permanece. E com ela, a esperança de que outras vidas sejam poupadas, pelo exemplo de um homem que era bom no que fazia e que merecia voltar para casa. Essas histórias não são apenas estatísticas ou manchetes esquecidas. São vidas reais, com sonhos, famílias, rotinas e planos interrompidos de forma brutal. Todo trabalhador tem o direito de voltar para casa no fim do dia, vivo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!